Um homem ele foi preso ontem aqui em São Luís após suspeita de estupro virtual e ameaça de morte. O crime acontecia pela internet e pelo menos 10 adolescentes foram vítimas. Nas redes sociais, o criminoso, que tem 35 anos, ainda se aproveitava de perfis falsos para chantagear crianças. O homem foi preso na região do Portinho, nas proximidades do Anel Viário, em São Luís. Ele trabalhava como vendedor de peixe na área. No segundo semestre do ano passado, pais de vítimas procuraram a polícia no Piauí para denunciar o estuprador. E em dezembro de 2019, a justiça expediu o mandado de prisão. Em contato com a polícia do Piauí, o Departamento de Combate ao Crime Organizado da SEIC, no Maranhão, confirmou que o peixeiro praticava o crime contra crianças e adolescentes na faixa etária de 9 a 16 anos de idade. Iniciava-se a conversa e havia troca de fotos, registros fotográficos de cunho sexual. A partir daí, se a criança ou adolescente não quisesse mais passar a continuar enviando fotos, ele ameaçava jogar essas fotos na rede social, até mesmo chegou a ameaçar alguns adolescentes de estuprar, afirmava que sabia onde estudava. Enfim, ele exercia um domínio psicológico em cima dessas crianças e adolescentes. O peixeiro foi preso nesta quinta-feira e encaminhado ao Piauí, onde permanece detido. Não é a primeira vez que o homem é preso. Em 2017, após ter roubado celulares em São Luís e no município de Conceição do Lagoaçu, no interior do Maranhão, o peixeiro também foi preso. Ele já havia sido preso antes pela prática de roubo, tanto aqui em São Luís como também no interior do estado. E aí, por meio de aparelhos celulares roubados ou furtados, não sei dizer se a partir dele mesmo ter roubado esses celulares, mas a partir desses celulares ele fazia contas fake de redes sociais e a partir de então entrava em contato com essas crianças e adolescentes, se passando por alguém de uma idade mais ou menos da vítima. Muito bem, são 12 horas e 9 minutinhos, 12 horas e 9 minutos. Você entendeu essa história aí que a gente começou a contar para você? Olha, se você está aí confuso, presta atenção que nós estamos falando aqui de crimes e crimes que a gente não faz ideia que existem, mas que são feitos, né? São aplicados lá por meio da internet. Esse mundo que muita gente acha que conhece, mas não faz ideia da dimensão. Principalmente as nossas crianças e os nossos adolescentes também. Agora, vem uma pergunta logo em seguida, né? Como é que a gente pode se proteger desse tipo de crime e também de toda essa coação que é feita pela internet, já que a gente não tem ideia de quem realmente seja, a gente não conhece a identificação, né, desse criminoso. Então, para conversar sobre isso e a gente tentar entender como pode lidar com essas situações, nós convidamos o doutor Diego Moraes, ele é especialista em crimes virtuais. Muito boa tarde, doutor. Kate, obrigado. Boa tarde a todos que nos assistem. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Agora, doutor, olha só, a gente costuma ver, ouvir, né, tantos noticiários aí durante, falando sobre crimes, né, mas crimes físicos, né? Agora, quando você fala da internet, é algo ainda mais assustador, né? Então, o crime ele tende a evoluir a partir do momento em que a sociedade ela vai crescendo, vai aumentando e novas formas elas vão sendo adaptadas. No caso que em questão, a gente tem um estupro virtual que foi caracterizado. O criminoso ele utiliza-se de meios eletrônicos para atingir determinado tipo de objetivo, certo? O crime virtual, no caso o estupro que está sendo investigado, que levou à prisão desse indivíduo, foi realizado porque ele estava utilizando de aparelhos furtados e ele, a partir daí ele tentava se esconder. A família, a partir do momento que ela consegue identificar que a criança, o adolescente está sendo vítima, ela imediatamente tem que denunciar na polícia. Hoje as autoridades elas possuem ferramentas que são capazes de poder identificar. E, claro, até detectar, né, doutor? Detectar. E ele estava acreditando que ele estava anônimo, estava escondido, mas não é bem assim. Então, a partir daí, conseguiram identificar a origem e aí a polícia acabou identificando. Muito embora esteja em outro estado, hoje existe cooperação entre as polícias civis e que acabam levando
a identificação desse sujeito. Agora, você que está em casa, ligou a televisão agora, está acompanhando, a gente está falando desse tipo de crime, estupro virtual. Nossa, isso existe? Existe. Hoje a gente está contando aqui com o apoio, com o auxílio e o conhecimento dele, que é especialista. Agora sim, a gente se tem a informação de que pelo menos 10 adolescentes estariam aí sendo vítimas desse crime. Agora, existe uma possibilidade de terem mais, né? Mais adolescentes ou crianças. Uma vez, inclusive, que ele, né, de acordo com o que a própria polícia disse, vinha coagindo outras crianças também. Isso. Então, o que ocorre? São 10 crianças que foram identificadas. Então, a gente sempre orienta todos aqueles que entenderem que foram vítimas, procurem imediatamente a polícia. Sempre tem um resguardo de receio da vítima de denunciar. Agora, tem uma coisa importante, só para o senhor poder responder tudo de uma vez. Essa história de, às vezes, os pais pegam e no ímpeto de querer resolver, se passa pela criança, marca, você não sabe, né? Como é que é esse criminoso, o que ele pode fazer, tem que deixar na mão da polícia. Então, é um perigo constante. Aquela pessoa que ela identificar, evitem de marcar qualquer tipo de lugar. A gente não sabe quem está do outro lado. Pode ser alguém mais perigoso ainda nesse caso. Então, a gente orienta, procurem a autoridade policial, marquem, façam boletim de ocorrência. O policial, o delegado, ele vai abrir o inquérito, vai enviar para as autoridades, vai solicitar o registro daquelas ligações e, a partir daí, ele vai poder identificar a origem. Tá? Então, todos aqueles que identificarem que suas crianças estão sendo vítimas, a gente sempre fala em educação. Eduquem suas crianças, sempre verifiquem aqueles que têm tablets, smartphones, redes sociais. Os criminosos, eles utilizam de todos os meios para atingir aquele tipo de objetivo. Então, o que é que a gente fala? O estupro virtual, então, ele começou a ser utilizado recentemente, em 2019. É uma lei que foi atualizada em 2009, o artigo 214 do Código Penal, e seguintes. Inclusive, por falar de criança vulnerável, ele está sujeito, inclusive, ao aumento de pena. Então, a gente tem que ficar sempre ciente que você não está bem anônimo mais, você consegue ser identificado, a polícia agiu, fez um brilhante trabalho no caso, até chegar ao indivíduo. Muito bem, lembrando que esse crime, esse caso está sendo, então, investigado desde 2019. Isso. Agora, mais um alerta para quem está em casa. A gente sabe que a criança está ali, né? Ela tem um mundo lúdico, apesar dela estar com o mundo nas mãos. Sim. Agora, muitas vezes, esse criminoso usa de diversos artifícios. Ter as mensagens guardadas é uma grande ferramenta para disponibilizar para a polícia, então. Sim, o que ocorre? Todos esses aplicativos, eles sempre têm um registro daquelas mensagens. Sempre evitar apagar ou bloquear de início, porque aí o criminoso... O ímpeto é de bloquear, né? O ímpeto de bloquear. O que a gente orienta? Procure imediatamente a autoridade policial. Evitem contato e aí a autoridade policial ela vai ter aqueles meios seguros para que possa garantir, tanto para a criança quanto para a família, a salvaguardar aquela integridade. A gente sempre orienta, cuidado com os perfis falsos. São utilizados, por exemplo, os criminosos utilizam perfis de outra criança com imagens de outras crianças, ou imagens de youtubers, ou imagens de personagens infantis para chegar aqui no objetivo. Atrair, né, doutor? Atrair. Então, principalmente os perfis que eles simulam perfis de youtubers da internet. Então, aquilo dali acaba para fisgar, para jogar uma isca para que a criança acredite que aquele perfil seja de fato verdade e aí começa a interagir. Então, inclusive com joguinhos de online, principalmente tem canais de chat, de bate-papo, tem que tomar muito cuidado. Então, a gente sempre fala que a família tem que ficar sempre em cima, sempre orientar, sempre cuidar. A educação mesmo, né? É parte da educação. A gente fala de uma educação digital, uma educação virtual que a criança ela tem que ser submetida hoje em dia. Porque não dá, né, gente, para você proibir, né, esse acesso ao mundo digital, à tecnologia. Mas, em alguns casos, é importante limitar de acordo com as idades, né? Sim. Essa história de senha, isso não existe, né? Para uma criança, para um adolescente, não deveria, me parece, porque esse nível de maturidade tem que ser testado primeiro, né, doutor? Sim. Então, temos notícias que muitas crianças elas colocam senhas nos seus smartphones justamente para evitar que os pais ou responsáveis tenham acesso àquele tipo àquele tipo de equipamento. O que a gente orienta, tem que conversar. Sim. Não adianta pegar e ficar
sem ter uma chave mestra. Sim. Tá, ainda que a criança coloque uma senhazinha, sempre você consegue ter Um acesso, senha, né? um Saber, acesso né? por uma senha-chave, e aí você consegue ter respaldar, verificar aquele tipo de mecanismo. Então, é educação, eduque nossos filhos, sempre fiquem de olho, evitem o contato direto e que deixem eles permanecerem direto naquele tipo de equipamento. Limitação de hora, então estipule um horário para que seu filho ficar verificando. Eu sempre dou uma dica. Nos smartphones, por exemplo, você consegue colocar o e-mail em 2 smartphones e você consegue verificar aquele canalzinho que aquela criança está assistindo. Então, tentem quantificar, tentem verificar, tentem ficar muito espertos para evitar esse tipo de problema. E esse mesmo alerta vale também para os adultos, né? Sim, essa história vale de pros tirar foto, né? Essa coisa mais pessoal, evitar, né, doutor? Então, tem que ser algo, a gente sempre fala que o estupro virtual é algo que não é consentido. Então, a vítima, ela acaba cedendo o que ocorre. A vítima, ela, de certa forma, gera um grau de intimidade com o agressor, com o réu, e aí ali ela acaba cedendo fotos, cedendo imagem, mas com o intuito deles. Sim. Só que a partir do momento em que ele passa a ameaçar a integridade dela, ameaçar cobranças, aí passa por outro tipo de situação, já é estupro virtual. E tem que ficar atento. Não confundir com pornografia de vingança, Sim. o revenge porn. É o estupro virtual. O revenge porn é quando ele usa a imagem dela para se vingar. Então, ele não quer um objetivo de obter mais, ele quer se vingar. Então, são conceitos semelhantes, mas são bem diferentes no tipo. Muito bem, olha, gente, hoje eu conversei com o doutor Diego Moraes, ele é especialista em crimes virtuais, a quem eu agradeço por essas dicas preciosas, uma vez que a gente está aqui, né, exposto o tempo inteiro e a gente não sabe quem pode ser vítima, né? Muito cuidado. Muito obrigada, Satisfação tá, doutor? é nossa.